Salve Maria. A minha alma engrandece o Senhor. Este é o tema de hoje. Mas vamos inicialmente recitar as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A minha alma engrandece o Senhor. Este é o tema da liturgia de hoje, que apresenta no seu Evangelho o cântico de Nossa Senhora na casa de Zacarias, dirigindo-se a Deus, louvando, agradecendo, engrandecendo o Senhor pelas maravilhas que o Senhor fez nela. A maior das maravilhas foi o mistério da encarnação. Ela conceber o Filho de Deus, conservando a virgindade, gerando aquele que havia criado. De fato, o poderoso fez nela maravilhas. Santo é o seu nome. São Luís Maria Grignon de Montfort, no seu Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, ele afirma que os escravos de Maria, os escravos de Jesus pelas mãos de Maria, eles terão uma grande devoção pelo Magnificat. Vamos ler o tratado número 255. Para agradecer a Deus pelas graças que concedeu à Santíssima Virgem, dirão frequentemente o Magnificat, a exemplo da bem-aventurada Maria Doidilier e de muitos outros santos. É a única oração e a única obra composta por Maria, ou melhor, que Jesus fez por meio dela, pois ele fala pela boca de sua Mãe Santíssima. É o maior sacrifício de louvor que Deus já recebeu na lei da graça. É, de um lado, o mais humilde e o mais reconhecido, e do outro, o mais sublime e elevado de todos os cânticos. Há neste cântico mistérios tão grandes e tão ocultos que os próprios anjos se ignoram. Gerson, que foi um doutor tão sábio quanto piedoso, depois de empregar grande parte de sua vida escrevendo tratados cheios de erudição e piedade, sobre os mais difíceis temas, tremeu e vacilou no fim da carreira ao empreender a explicação do Magnificat, com que tencionava coroar todas as suas obras. No volume in folio, ele nos diz coisas admiráveis do belo e divino cântico. Entre outras, afirmava que a Santíssima Virgem o recitava muitas vezes sozinha, principalmente depois da Santa Comunhão, em ação de graças. O sábio Benzônio, numa explicação do mesmo cântico, cita vários milagres operados por sua virtude e diz que os demônios tremem e fogem quando ouvem as palavras do Magnificat. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbosmente cordi sui. Agiu com a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração. Soberbos de coração é Lúcifer. Soberbos de coração são os demônios seduzidos por Lúcifer. E estes foram depostos de seus tronos. Eles foram arrancados pela força do poder de Deus. Então, o Magnificat, que é um cântico que nós, padres, somos obrigados a recitar todas as 6 horas da tarde na oração das vésperas, não só os padres, mas também as freiras e aqueles que se obrigam a recitar
o ofício divino, o Magnificat é um canto cheio de alegria. É a única composição literária de Nossa Senhora. E vale a pena nós prestarmos atenção neste cântico de Nossa Mãe e fazermos nossas as suas palavras. Para entendermos o Magnificat, Magnificat vem do verbo magnificare, engrandecer, que vem do adjetivo magnus, grande. Magnus é grande, magnificare é engrandecer. Magnificat quer dizer engrandece, a minha alma engrandece o Senhor. É assim que começam as palavras deste cântico de Nossa Senhora. Vamos entender em que ocasião ele foi recitado. Primeiro, Maria Santíssima havia recebido a visita, a anunciação do anjo Gabriel, que a saudou com aquelas palavras lindas: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada e refletiu no significado daquela saudação. O anjo a tranquilizou: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele, portanto, será o Messias, o descendente de Davi esperado. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Ela, que entende as Escrituras perfeitamente, agora compreendeu. Eu fui escolhida para ser a mãe do Messias. Mas vem a dúvida quanto à sua virgindade. Como poderá ser isto se eu não conheço o homem? O que se deve compreender? Eu não conheço e não quero conhecer. Eu sou virgem e tenho intenção de permanecer virgem. Como poderá acontecer isso? Eu ser virgem e mãe ao mesmo tempo? É uma dúvida plausível, não é uma falta de fé. Ela creu, mas perguntou como que isso poderia ser realizado. E o anjo disse: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E agora, para ilustrar que Deus é poderoso para fazer uma virgem conceber e dar à luz sem perder a virgindade, o anjo cita um exemplo de uma maravilha operada por Deus na sua parenta Isabel. Eis que Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este já é o 6º mês de gestação, para aquela que era chamada de estéril, porque para Deus nada é impossível. Agora que foi esclarecida a sua pureza virginal, como ela vai se conservar, Maria Santíssima não tem mais nada a perguntar, porque ela confia. Não tem mais nada de discutir, porque ela aceita. Aqui está a serva do Senhor. Humildade. Humildade. Ela, rainha, mãe do rei, se proclama serva. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, a prontidão dela em obedecer. A fé de Maria, a pureza de Maria, a humildade de Maria, a prontidão em obedecer a Deus. Quando eu penso nessas virtudes, eu sinto uma tristeza de eu não ser como ela. Eu queria ser. Eu queria ter esta fé, esta humildade, esta obediência, este enorme amor à pureza que Maria Santíssima tem e que demonstrou na sua anunciação, na anunciação do anjo a ela. Que coisa maravilhosa, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu peço a ela que interceda por mim e pelos demais escravos de Maria, ou melhor, escravos de Jesus pelas mãos de Maria, que as nossas correntes não sejam para nós vergonhosas, vergonhas, porque nós não somos como a Nossa Senhora e a nossa Mãe. Mas que as nossas correntes sejam causas de alegria, que nós sejamos como ela, tanto quanto é possível nesta terra, imitar Maria Santíssima. Mas ela, que é pronta a obedecer a Deus, não ficou parada. A obediência a Deus se traduziu, se exprimiu no serviço ao próximo. Isso é que é maravilhoso.
Vamos prosseguir a leitura do Evangelho de São Lucas. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Maria foi às pressas e Maria foi para a região montanhosa. A distância era de mais ou menos 150 quilômetros em aclive, subindo. E por que ela foi às pressas? Bem, porque o amor de Cristo nos compele, nos constrange, nos impulsiona. E ela estava impulsionada pelo amor de Cristo, que ela havia acabado de conceber em seu ventre, em seu seio. Impulsionada por este amor, ela foi servir. Servir a quem? Servir a sua parenta Isabel, que estava grávida. Servir o filho de Isabel, João Batista, que estava dentro de Isabel e que já tinha 6 meses de vida. Ela foi impulsionada pela caridade, pelo amor ao serviço. E o serviço não pode esperar, nós temos que ser prontos para visitar. Como é bom visitar, gente. Como é bom visitar uma gestante. A gestante nunca está sozinha. Nós visitamos a mãe e o filho. Como é bom visitar um doente, um pobre, um idoso, uma pessoa aflita, um solitário. Como é bom fazer essa visita e como é bom nós não demorarmos, nós irmos às pressas, como foi Nossa Senhora. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Aquela saudação hebraica, Shalom, a paz esteja contigo. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. Por quê? Porque ficou cheia do Espírito Santo. A criança primeiro. Explica muito bem isso o Santo Ambrósio, citado por São João Paulo II na encíclica Evangelium Vitae. O primeiro a receber o Espírito Santo foi João o Batista, o filho de Isabel, que estava no seu ventre. Primeiro ele recebeu o Espírito Santo e estremeceu. Estremeceu porque reconheceu a presença do Messias que estava dentro de Maria. O menino reconhece a presença do Filho de Deus feito homem. Estremece de alegria e fica repleto do Espírito Santo e livre do pecado original. Isabel ficou repleta do Espírito Santo, em segundo lugar. Primeiro o filho, depois a mãe. Agora a mãe se enche do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como Isabel deve ter se curvado diante de Maria para louvar e bendizer aquela que tinha idade para ser a sua neta, talvez. Mas era bendita entre as mulheres. E o fruto do ventre dela, que ainda não tinha nascido, mas era um fruto verdadeiro, real, presente, não futuro, é bendito. Bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem, vamos ver qual é a tradução aqui. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Maria é mãe, não é a futura mãe. Gestante não é futura mãe, já é mãe. Mãe de um neném presente, não futuro. A mãe do meu Senhor me visite. Mãe do meu Senhor. Quem revelou isso a ela foi o Espírito Santo. Ela estava cheia do Espírito Santo. Adorou Jesus no ventre de Maria, a quem ela chama meu Senhor. Meu Senhor é em grego Kyrios, que é a tradução de Adonai, que é o nome que se usava para substituir Javé, Deus. Mãe do meu Senhor, mãe de Javé, mãe de Deus. Quem disse isso? Isabel. Mas Isabel cheia do Espírito Santo. Por que ela é tão bendita? Pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz é aquela que creu. A primeira bem-aventurança de Maria foi a fé. Feliz é aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Repetindo, a fé de Maria. Depois, a humildade de Maria, a obediência de Maria, a pureza de Maria. São 4 virtudes maravilhosas
que nós encontramos no episódio da Anunciação. Mas na visitação temos mais uma virtude ainda, a caridade fraterna, o amor ao próximo, o serviço. Ela que é mãe de Deus agora se põe como serva. Serva, isso mesmo, ela veio para servir, assim como Jesus Cristo dirá. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Muito bem, depois que Nossa Senhora recebe tantos louvores, o que ela faz? Ela entoa um cântico, inspirada também pelo Espírito Santo. E esse cântico é o Magnificat, que nós vamos agora recitar com ela. E Maria então disse: minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. É o estilo hebraico conhecido como paralelismo. Minha alma equivale a meu espírito. O Senhor equivale a meu Salvador. Ela engrandece e ela se alegra no Senhor, que é o Deus seu Salvador. Então Maria Santíssima foi salva? Foi salva. Ela é a primeira redimida. Se ela foi concebida sem a mancha do pecado original, é porque no primeiro instante da sua concepção, ela recebeu a graça devida aos méritos de seu filho, em previsão dos méritos de seu filho, que ainda iria sofrer, que ainda iria encarnar-se, nascer, sofrer, morrer por ela. Sim, ele te salvou. Jesus salvou Maria. E ela chama a Deus de Salvador. Mas por nós com toda a fé. Salvou-a do pecado, impedindo que ela contraísse o pecado. Ele não salvou Maria do pecado, absolvendo de um pecado que ela já possuía, mas de maneira mais excelente, preservando-a de contrair o pecado original. O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Sim, ele olhou para a humilhação de sua serva. A humilhação quer dizer a condição humilde. Ela se considerava, melhor dizendo, ela se percebia como nada. Segundo o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, para evitar qualquer tipo de acusação de adoração a Nossa Senhora, que é falsa, São Luís diz que Maria, diante de Deus, é menos do que o átomo. Ou mesmo ela não é coisa nenhuma. Porque que é uma criatura diante do Criador? Ela reconhece a sua insignificância. Ele olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Também a nossa geração cumpre esta profecia e chama Maria Santíssima de bem-aventurada. Por quê? Porque pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Grandes coisas é uma tradução, outra tradução muito usual, maravilhas. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Seu nome é santo, e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Maria canta a misericórdia de Deus não apenas nela, mas de geração em geração. Ela é um ponto de chegada da misericórdia de Deus que se estende desde o início da humanidade. Porque Deus criou o mundo por misericórdia, perdoou, prometeu aos nossos pais um Salvador por causa da sua misericórdia e cumpriu esta promessa nela, por causa da sua misericórdia. Agiu com a força de seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso. É esta frase que nós ouvimos falar. Aliás, vocês que são do Instagram, até logo, vocês vão ficar por aqui, porque o Instagram não aceita mais do que 20 minutos, tá bom? Vocês fiquem com Deus, um Santo Natal, e eu vou prosseguir para aqueles que estão ouvindo pelo YouTube, que aceita até 60 minutos, né? Vamos prosseguir então. Então, para os ouvintes do YouTube, pelos que estão assistindo pelo YouTube, vamos continuar. Agiu com a força de seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso. Quem são esses de coração orgulhoso? Segundo a interpretação dada por São Luís Maria Grão de Montfort, seriam os demônios, que foram depostos de seu trono
por causa da soberba de seu coração. Depois os poderosos de seus tronos, e a humildes exaltou. Cumulou de bens a famintos, e despediu ricos de mãos vazias. Então os poderosos são depostos, e os humildes são exaltados. Os famintos são saciados, enquanto os ricos são despedidos de mãos vazias. E aqueles que são humilhados são exaltados com a força do seu braço e envolvidos com a sua misericórdia. Socorreu Israel, seu servo, lembrados de sua misericórdia. Maria Santíssima é uma perfeita israelita. Ela não despreza o seu povo, né? A sua carne, a sua família, a sua parentela. Era da tribo de Judá. Ela lembra-se da aliança que o Senhor fez com Abraão e com todos os seus descendentes. Lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Evidentemente, este cântico é inesgotável. Eu estou ainda na ponta do iceberg para falar sobre tudo aquilo que está contido neste cântico. E nós sempre ficamos muito aquém, porque o mistério é inefável. Reconhecer tudo que esse cântico tem de maravilhoso será uma das delícias do céu, dos bem-aventurados. Maria permaneceu com ela mais ou menos 3 meses e voltou para casa. É assim que devemos fazer na visita. Devemos ser pressurosos, apressados em visitar e calmos em permanecer. A pessoa quer falar, devemos ouvir. A pessoa está com necessidade da nossa presença. Temos que ter calma em ficar com ela. A pessoa está precisando do nosso serviço. Devemos ter paciência em servir. Vou contar um segredo para vocês. Vocês querem conseguir alguma coisa de Deus? Rezem. A oração é onipotente. Pedi e recebereis. Mas há uma coisa que agrada a Deus tanto quanto a oração. Sabe o que é? As obras de misericórdia. Entre estas obras, visitar um doente. Você quer conseguir de Deus uma graça muito grande, grande mesmo, daquelas tamanho família, como por exemplo, converter um pecador. Eu pergunto, pode haver graça maior do que esta? Quer uma graça tão grande que pareça impossível? Visite muitos doentes, multiplique obras de misericórdia, vá ao encontro dos pobres, vá socorrer aqueles que estão mais aflitos. E você vai ver como é que as comportas do céu se abrem, derramando as graças como torrentes em cima de você. Deus se alegra muito, mas muito, mas muito com aquelas obras pelas quais nós seremos julgados no dia do juízo. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste, estava doente e me visitastes, estava peregrino e me deste acolhida, estava preso e me fostes ver. E nós poderíamos acrescentar várias outras, como, por exemplo, consolar os aflitos, perdoar as injúrias, suportar com paciência as fraquezas do próximo, dar um bom conselho, instruir os ignorantes, corrigir os que erram. Já pensou como é bonito você, catequista, instruir alguém que não sabe nada sobre a fé? Ou você, com aquele tato, aquela diplomacia, corrigir alguém que errou, que precisa ser corrigido, sem humilhar a pessoa? Gente, é maravilhoso fazer isso. Maria Santíssima agradou muitíssimo a Deus com essa obra de misericórdia, para nos dar a entender que a santidade se faz nessas coisas diárias. A santidade não é necessariamente atos espetaculares de heroísmo. É heroísmo oculto, mas verdadeiro, a visita a uma pessoa doente. Como isso agrada a Deus? Vocês não fazem ideia da distância de 150 quilômetros percorrida a pé. Quanto tempo ela gastou? Deve ter gastado uma semana, pelo menos. E do quanto que ela se empenhou para fazer esse serviço. Gente, é muito bonito. E o mais bonito de tudo, eu não estou falando de contos de fadas. Quando eu era criança, contavam para mim contos de fadas, histórias imaginárias. E eu, como criança, ficava contente. Só que eu sabia que aquilo lá era fantasia.
a criança não distingue muito a fantasia da realidade. Por isso ela fica muito fascinada por aquilo, quase como se fosse real. O que eu digo como adulto para você que é adulto é o seguinte: o que eu estou falando de Maria Santíssima é verdade. Ela existe. Ela é maravilhosa. Um dia nós estaremos com ela no céu. É sim. Se é tão doce confiar em vós, que a alegria não será vos ver. Concedei-nos, Mãe de Deus, vos louvar lá no céu. Quando eu falo de Maria, eu sinto uma alegria e sinto também uma pena. Pena daqueles que não conhecem. E por não conhecer, não amam. E por não amar Maria Santíssima, ficam privados de tantas coisas que poderiam receber por meio de suas mãos liberais. Suas mãos que sempre são pródigas em dar, em dar. Como é maravilhoso que Maria Santíssima exista e que nós sejamos seus filhos e sejamos voluntariamente escravos, escravos por amor, né? Por amor, com esses vínculos de caridade, não por coação, porque a coação não tem merecimentos, o amor sim. Falei muito sobre Nossa Senhora, mas não falei o bastante de Maria nunquam satis, de Maria nunca se dirá o bastante, diz esse provérbio latino. Estamos nas vésperas, digamos assim, do Natal do Senhor, uma solenidade maravilhosa do Filho de Deus feito homem que nasceu, que nos faz lembrar o direito que toda criança deve ter de nascer. A abominação do pecado do aborto, crime abominável, vergonha para a humanidade, nas palavras de São João Paulo II, em 1997, no estádio do Maracanã, quando esteve no Brasil, no encontro mundial com as famílias. E nesse tempo, devemos pedir muito a Deus que o aborto seja afastado totalmente da face da terra, que ele seja não apenas um crime, mas um crime impensável. Então, o que eu já falei, eu volto a falar para pedir a Deus que, por graça de Deus, no nosso Código Civil, se diga explicitamente que a personalidade começa não com o nascimento com vida, mas com a concepção, corrigindo esse erro do artigo 2º do nosso Código Civil. Segundo, que o Código de Direito Canônico reconheça que nós nos tornamos pessoa não apenas quando somos batizados, mas quando somos concebidos. Claro que o Código não quer dizer que quem não é batizado não tenha direitos, mas a palavra pessoa atribuída ao batizado e negada a quem não é batizado, a meu ver, e no entender de vários juristas, não foi uma escolha feliz do legislador. Então, mudar o Código Penal para explicitar que nós somos pessoa não só depois do batismo, mas desde que somos concebidos. Terceiro, que a igreja defina como verdade de fé que não apenas Jesus recebeu uma alma espiritual, uma alma racional, no primeiro instante da sua concepção, mas que todos nós, recebemos a alma espiritual, racional, no momento em que somos concebidos. Ou seja, que a tese da animação imediata seja uma verdade de fé definida pela Igreja por causa do mistério da encarnação. Que coisa maravilhosa se um dia a Igreja fizer uma coisa dessas, não é? E, gente, parece um sonho. Mas tudo aquilo que é realidade um dia foi sonho. Eu não sei se eu vou viver para ver essas coisas, mas quem sabe você que é mais jovem consiga levar estes sonhos em prática e fazer com que, de fato, não haja essa discriminação de lugar, que hoje ocorre na mente e na prática de tanta gente, entre aquele que não nasceu e aquele que já é nascido,
entre aquele que ocupa o lugar intrauterino e aquele que ocupa o lugar extrauterino. Que um preconceito tão grande, tão gritante, que ele seja varrido da face da terra. Que todos tenham todos os direitos, a começar pelo direito à vida, a partir do momento em que são concebidos no seio materno. Eu falei para vocês que eu estive, neste mês de novembro, de férias com a minha mãe no Rio de Janeiro. Foi muito bom. Bom para mim e bom para ela. Fui lá para tirar férias e fui lá com a intenção de alegrar minha mãe. Mas acredite, há mais alegria em dar do que em receber. Eu recebi mais do que ela, sem dúvida. Eu quis fazê-la feliz, mas quando você quer fazer uma pessoa feliz, você recebe mais do que aquele que você pretende alegrar. Foi muito bonito, muito enriquecedor para nós dois. Uma visita que nós fizemos lá no Rio de Janeiro foi ao convento, de onde Madre Maria José de Jesus foi priora durante tantos anos. E lá no convento, uma das irmãs nos deu este folheto aqui, este folder. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Madre Maria José de Jesus, serva de Deus, carmelita descalça, que foi por várias vezes priora do convento Santa Teresa. Aqui nesse folder aparece a história dela, aqui olha, uma historinha dela, da vida dela, mais ou menos para a gente poder acompanhar, uma espécie de cronologia da vida dela e da sua morte, da abertura do seu processo de beatificação, né? E a oraçãozinha, essa oraçãozinha que eu sempre rezo com vocês no final das transmissões de vídeo, essa oraçãozinha aqui atrás. É um folder que as irmãs estão oferecendo e eu ganhei juntamente com a minha mãe enquanto fui visitar o convento Santa Teresa, lá na Ladeira de Santa Teresa, número 52, bairro Santa Teresa, Rio de Janeiro. Ganhamos também uma nova imagem, uma nova relíquia. Essa relíquia aqui é da Madre Maria José de Jesus, mas ela tem uma fotografia diferente, vocês estão vendo aqui? Ela é um pouco diferente daquela que eu mostrava para vocês sempre. Mas é uma relíquia. Esse pontinho ali no canto é um tecido que foi tocado nos ossos da serva de Deus. Aqui nós temos a oraçãozinha, né? E aqui a relíquia. Opa! Aqui a relíquia é uma relíquia de 2º grau, né? Ela tocou nos ossos. Não é um pedaço do osso da santa, que seria uma relíquia de 1º grau. E ela nos deram também um calendário. Olha só que bonitinho. Aqui está a figura da Madre Maria José de Jesus e atrás dela um calendário 2026. Para quem quiser, um calendáriozinho. Olha que coisa bonita, não é? Então, se você quiser a relíquia da Madre Maria José de Jesus, fale conosco, tá? Peça por meio daquele e-mail que você já conhece, provida@providaanápolis.org.br. Vou repetir, provida@providaanápolis.org.br. E assim nós podemos enviar para o endereço de vocês, tá? E eu peço orações especiais pelo Provida. Nós tivemos grandes graças por meio de São José. Temos pedido muito a intercessão dele e acreditem, ele não falha, de verdade. Nós já conseguimos fazer um acordo em um processo judicial em que o Provida teria que pagar mais de 600 mil reais. Conseguimos nesse acordo reduzir o montante para 140 mil em 28 parcelas de 5 mil reais. 28 parcelas mensais de 5 mil reais. Mas vamos ter que ter dinheiro, cada mês, pelo menos 5 mil reais para pagar os nossos exequentes, né? Os nossos credores. Na verdade, quem nós pagamos, a mãe de Giovana. Depositamos na conta dela. Giovana é aquela menina que não foi abortada porque eu impetrei um habeas corpus quando eu era estudante de Direito no ano 2005.
E esse dinheiro é uma reparação aos danos morais sofridos pelos pais por não terem podido abortar a sua filha Giovana. Então, vocês nos ajudem. Depositem dinheiros na conta do Provida. No site providaanapolis.org.br vocês podem ver em doações. Lá vocês têm as contas bancárias do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Estamos com os nossos bancos desbloqueados, sem perigo de penhora online, graças a Deus. Lá vocês têm as agências, as contas, o Pix, a chave Pix, e também o QR Code para fazer o depósito, seja via Caixa Econômica, seja via Banco do Brasil. Você apenas nos avise que você fez este depósito para fins de lançamento contábil, de controle contábil. Só isso. Então, gente, eu estou muito contente porque estamos próximos do Natal do Senhor, porque o ano de 2025 já está se encerrando de maneira muito boa, porque nós temos agora boas notícias, graças à poderosa intercessão de São José e de sua esposa Maria Santíssima. O menino Jesus vem a nós na pessoa de uma criança inocente, indefesa, para nos lembrar a singeleza, a simplicidade que nós devemos ter e imitar nas crianças. Se nós não formos como elas, não entraremos no reino dos céus. Tudo isso me deixa muito alegre. E é com essa alegria que eu convido vocês a partilharem comigo. Sejam alegres, alegrem-se comigo, alegrai-vos comigo. É com essa alegria que eu quero que vocês rezem comigo de novo a súplica ardente a São José pelo Provida de Anápolis. É verdade que muita coisa aqui já melhorou, mas muitas ainda faltam para ser resolvidas. Por isso essa súplica ardente continua válida. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe, para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentaste e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e de seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho, que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos veem continuamente a face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca que parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio.
Volto a dizer que nós já publicamos a segunda edição do livrinho Descobrindo a Castidade. E este livrinho vocês podem comprar no link do site providaanápolis.org.br por meio do PagSeguro. Clicando lá no PagSeguro, vocês têm as opções, o cálculo do frete, o cálculo total do custo do livro e mais o frete, e você pode acompanhar o seu pedido. Inclusive, você pode pagar à vista, mas você pode pagar também com cartão ou com boleto, que são as várias modalidades que o PagSeguro oferece. Evidentemente, o PagSeguro cobra de nós uma taxa. Por isso, no PagSeguro, nós não podemos vender pelo preço de custo, que foi R$ 5,90, mas vendemos por um preço um pouco maior, não me lembro qual é, que vocês vão encontrar lá na página providaanápolis.org.br, no item Produtos. Ali vocês compram, seja o livro Descobrindo a Castidade, segunda edição, que vocês podem baixar em PDF gratuitamente, seja outros livros, como o livro de ouro ao alcance de todos, A Alma do Embrião Humano, IPPF, a Multinacional da Morte, tá? E esperamos que vocês, comprando esses livros, vocês se instruam, se enriqueçam e ajudem-nos também na nossa dificuldade financeira pela qual estamos passando neste momento, tá bom? Vamos encerrar com a nossa oraçãozinha à Madre Maria José de Jesus. Esta é a relíquia que eu já possuía, né? Esta é a relíquia nova, um tamanho um pouco aumentado. É a mesma religiosa, tá? Não há diferença, só o tamanho da fotografia. Então vamos rezar aqui a Madre Maria José de Jesus, como nós já fizemos tantas vezes, né? Pedindo a proteção dela. Eu estou pedindo, no meu caso, pelos meus joelhos, pela minha coluna e pelas minhas articulações. Se eu fosse me levar pelas aparências, Deus está querendo me provar. Eu estou fazendo, como sempre, há alguns anos eu faço fisioterapia pelo Pilates, acho muito bom para mim. O Pilates me ajuda muito na respiração, na circulação, nos músculos. Tudo melhora quando eu faço Pilates e eu faço regularmente. Hoje eu estava voltando da academia de Pilates para a casa paroquial e notei uma fisgada no joelho esquerdo. Por que será? Não sei. Já há algum tempo que eu estou usando joelheiras de vôlei. Foi uma descoberta maravilhosa. Usar joelheiras de vôlei para você fazer genuflexão, para você se livrar do impacto entre o joelho e o chão, que pode causar lesões ou aumentar as lesões já produzidas. Mas eu senti essa fisgada no joelho esquerdo. Bem, na minha coluna, eu sinto às vezes como se eu estivesse muito pesado, não que eu não esteja, mas que o peso fosse uma coisa acima do normal, com uma dificuldade grande de locomoção. Isso tudo começou com a hérnia de disco, que infelizmente não foi tratada como deveria. Hérnia de disco a gente sente sempre que possível, não deve operar, deve tratar com fisioterapia. Naquela época eu operei, foi um engano muito grande. Essa operação degenerou em discite, que é uma inflamação dos discos intervertebrais, e depois tudo foi piorando, desde a escoliose à esquerda que foi se agravando, até a diversa degeneração progressiva da coluna. Humanamente falando, a aparência é que eu ficaria cada vez pior e com a tendência à imobilidade. Porém, eu já falei, se com a minha saúde eu der glória a Deus mais do que com a doença, se sadio eu puder ter energia para ir às pressas, como foi Nossa Senhora, para socorrer os doentes e os pobres e as gestantes, se eu glorificar a Deus mais com um corpo sadio servindo a Deus do que com um corpo enfermo, e se assim o próximo for bem servido,
E se isso servir para crescer em mim a minha humildade e a minha gratidão, se isso servir também para elevar Madre Maria José de Jesus à honra dos altares, né? Então, que eu fique bom. E como ficar bom nesse caso? Seria realmente um milagre a toda prova, ninguém pode dizer que não seria um milagre. Esse milagre serviria para instruir o processo de beatificação da Madre Maria José de Jesus e nós teríamos então, que alegria, não só a minha saúde, mas também uma santa canonizada, uma santa carioca, uma santa brasileira, uma santa carmelita descalça, uma santa que seria um orgulho para a nossa pátria, certo? Então vamos aproveitar para pedir. Deus de poder e misericórdia, que tornaste de vossa serva, Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo, e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Agora você pede a graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um Santo Natal para todos vocês, tá? O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís de Maria Grão de Montfort, Santa Genevieve Mola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria, purificai meu corpo e santificai a minha alma. Glorioso São José, rogai por nós. Salve Maria.